Bom dia, crianças. Então, hoje, quinta-feira, nós temos aula de matemática e depois nós temos uma aula de história, certo? Então, nós vamos começar pela matemática. Deixa eu colocar aqui meu áudio para gravar. Só um minutinho. Peraí, gente, porque eu preciso achar o lugar certo de onde eu gravo meu áudio. Que eu já deixo aberto, mas aí o celular, ele apaga. Aí, pronto. Então, hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos estudar as medidas de comprimento. Eu vou abrir aqui, é o bloco 9, página 86. Então, vão acompanhando no vídeo e na apostila, ou no áudio e na apostila. Então, nós temos vários tipos de medida de comprimento, certo? E aí, para cada, vamos dizer, item que a gente for, né, indicar o comprimento, tem que usar a medida correta, certo? Então, por exemplo, assim, ó, eu quero que vocês anotem aí do lado, tá vendo que tem três perguntinhas? Quantos metros há em 1 quilômetro? Centímetros em 1 metro, milímetros em 1 centímetro. Então, é assim, pessoal, cada 1 quilômetro é equivalente a 1.000 metros. Então, vocês podem colocar aí na frente 1.000 m, né? Porque o metro a gente tem aí a letrinha M para fazer referência. Quantos centímetros há em 1 metro? Então, 1 metro é equivalente a 100 centímetros. Então, na frente você vai colocar o 100 e o cm, que é a sigla dos centímetros. Quantos milímetros há em 1 centímetro? 1 centímetro é equivalente a 10 milímetros. Então, aí na frente você vai colocar 10 M e M, que é o milímetro, certo? Então, repetindo, vê se vocês anotaram certinho. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. 1 metro é igual a 100 centímetros. E 1 centímetro é igual a 10 milímetros, certo? Muito bem. Então, aqui nós temos as medidas de comprimento adequada de acordo com as imagens aqui. Então, toda vez que eu quero saber a distância de uma cidade para outra, eu posso usar metro? Eu posso usar metro. Porém, vai ficar um número muito grande, que é tipo assim, 12 quilômetros. Se eu for falar em metro, eu tenho que fazer 12 vezes 1.000. Por quê? Porque cada 1 quilômetro é 1.000 metros. Então, eu teria que fazer essa conta, né? 12 vezes 1.000 para eu falar aí em metros. Então, eu faço mais simples, eu uso quilômetro, 12 quilômetros. Então, quando a gente vai colocar distância, né, de um lugar para o outro, a gente usa o km, que é o quilômetro, certo? A borracha ela é muito pequenininha, não é? Dá o quê? Quantos centímetros? Dá 5 centímetros? Dá pouquinho centímetros, nem isso acho que dá. Dá uns 3, 4 centímetros. Então, eu posso usar até o menor, eu posso usar o milímetro, né? Porque é bem pequenininho. Então, eu uso milímetro. Eu vou usar metro? Tem como eu marcar metro para uma borracha, gente? Não tem, a borracha não tem nenhum metro. Eu vou usar quilômetro? Não vou. Eu posso usar o centímetro, eu posso usar o milímetro. No caso aqui, tá usando o milímetro, tá vendo? Ó, mm, certo? Se o milímetro, ele vale 10, né? 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Se aqui tem 50 milímetros, significa que seria 5 centímetros. Porque 5 vezes 10 é 50, certo? Então, 5 centímetros é igual a 50 milímetros. Porque 1 milímetro é equivalente, perdão, 1 centímetro é equivalente a 10 milímetros. Então, eu faço 5 vezes 10. Aí dá para eu usar tanto o milímetro quanto o centímetro. Aqui já está centímetro, ó. Então, o esparadrapo, ele está marcando até essa questão aqui, ó. Ele contém 1,2 centímetros, que provavelmente é a espessura dele, né? Mas ele tem 4,5 metros, né? Que está enroladinho, ele fica enrolado. Então, a espessura dele é
4,2 centímetros. Já o comprimento dele já é 4,5 metros. Ah, professora, eu poderia colocar em centímetro também? Poderia colocar em centímetro. Dá 450 centímetros, né? Porque é a cada 1 metro é equivalente a 100 centímetros. Então, você teria que fazer 4,5 vezes 100. Tira na vírgula e daria 450 centímetros. Também poderia usar. No caso aqui, o fio dental está usando o metro, também porque ele fica todo enroladinho. São 25 metros. Então, para cada um aí, você tem uma medida de comprimento para se usar, ok? Então, vamos agora treinar, vamos para as atividades. Então, no caso aqui, nós estamos na página 87 e nós vamos começar com as atividades. Então, aqui tem vários objetos, locais, que você vai ter que usar aí a unidade de medida correta, ou quilômetro, ou metro, ou centímetro, ou milímetro. Então, assim, ó, eu vou fazer com vocês essas duas primeiras. Então, por exemplo, a caneta, 15 é quilômetro? Não, porque não é distância. Vai por eliminatório. É metro? Nossa, será que uma caneta tem 15 metros? Gente, nem a gente tem 15 metros. 15 metros é a altura do que? De um prédio. Então, não é metro. Ah, pode ser centímetro? Bom, se uma régua tem 30 centímetros, uma caneta tem 15, vamos medir. Olha, 15 centímetros a caneta. Então, centímetros. O caminhão. Ah, professora, eu vou lá fora, tem um caminhão lá, eu vou medir na régua o caminhão em centímetro, tá bom? Boa sorte para você. Vai demorar, hein? Então, centímetro não dá, milímetro muito menos. Quilômetro. Quilômetro é distância. Ah, então é metro, professora? É metro, então eu vou medir o caminhão por metro, né? Quantos metros tem um caminhão? Então, no caso aí, 7. Então, eu coloco o M de metro. Então, você tem que pensar na lógica, certo? Ó, por exemplo, aqui, a espessura do livro, a altura de uma pessoa e o comprimento da régua. A gente sabe quanto que tem a régua? Em centímetro. Só que aí, esse valor de 300, ele não está em centímetro. Ele está em outra medida, que também dá para fazer. Por quê? Porque 1 centímetro é equivalente a 10 dessa medida que está aí. Só que a régua tem 30 centímetros. Então, eu vou fazer 30 vezes 10. Quando eu faço 30 vezes 10, eu tenho 300. Só que eu já não tenho centímetro, eu tenho o quê? O que que vem logo depois do centímetro? O que que é? 1 centímetro é equivalente a 10 o quê? Olha, dei uma dica preciosa para vocês. Agora, olha a altura da pessoa. 172. A pessoa é metro, professora. A gente tem 172 metros. Você já viu alguém com 172 metros? Então, no caso aí, uma pessoa, ela tem 1,72 m. Então, ela tem 1,72 m o quê? O quê? 1,72 m. Presta bem atenção. O que que é? Porque é assim, ó. 1 metro, digamos que é o fechado, né? Antes do metro, né? Antes de ser 1 metro, a gente conta pelo quê? A régua tem 30 o quê? 30 o quê? Certo? Então, 1,72 m o quê? Eu não posso falar muito, não falo a resposta. Certo? Então, você tem que pensar assim. Você tem que pensar que tem que ir na lógica, certo? Então, no caso aí, a altura da pessoa, o metro é 1. Esse 72 é o quê? Que dá 172. Não posso falar muito. A gente usa também para medir a régua, certo? A régua tem 30 o quê? Não posso falar mais que isso. Então, vocês têm que pensar bem, certo? Para não errar. Aí, a distância entre duas capitais. Então, distância de carro, essas coisas assim, vocês sabem o que usa, né? A medida adequada, tá lá na plaquinha. Então, vocês têm que pensar, raciocinar antes de colocar, certo? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no WhatsApp.
se vocês não conseguiram fazer, se ficou com alguma dúvida, aí eu vejo que vocês colocaram e corrige, fala, não, aqui é isso porque a gente conta dessa forma, certo? Porque eu quero que vocês tentem fazer, ok? Agora aqui, ó, você vai colocar na página ainda 87 o trajeto que o José faz do trabalho para casa. Aqui você vai dar uma medida aproximada, porque se você colocar a régua para fazer a medição, o que vai acontecer? Vai dar uns quebradinhos, sabe? Nunca vai dar 2 centímetros inteiros, nunca vai dar 4 centímetros inteiros, vai dar tipo 3,5, 2,5, ou 3 e um pouco mais. Vocês vão ver. Aí o que vocês podem fazer? Ele está pedindo aproximadamente, então vocês arredondam, né? Vê quanto dá, conta meio por cima. Vamos ver quem vai chegar mais próximo da resposta que eu tenho aqui. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pegar aí onde está escrito trabalho, você vai pegar a primeira linhazinha, essa linhazinha deitada, e vai ver quantos centímetros ela tem. Marca embaixo. Ai, professora, não chegou até o 3, deu 2,8, né? Porque a régua é assim. Você tem é que eu não vou conseguir mostrar, eu acho, não. Você tem, por exemplo, do 0 até 1, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem mais 9 risquinhos. Então, por exemplo, deu 1 e parou 2 risquinhos antes do 2. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,8. Certo? Então, você conta os risquinhos da régua, ok? Aí depois você vai pegar a linha que está subindo. Quantos centímetros tem? Vai marcar do lado. A próxima linha deitada, vai medir quantos centímetros tem e vai marcar. A próxima linha que está subindo, vou marcar quantos centímetros tem. A próxima linha deitada, vou marcar quantos centímetros tem. E a linha que chega em casa, em pé, quantos centímetros tem, vou somar todas elas. Não deixa o número com vírgula. Ah, professora, deu 13,7. Estou chutando. Então, arredonda para 14. Certo? Deu 13,4, então deixa no 13. Deu 13,5, você escolhe 13 ou 14, porque o 5 é metade. 5 não é metade? Então, por exemplo, se deu 13,5, você escolhe ou coloca 13 ou coloca 14. Se deu acima de 5, 7, 8, 9, você arredonda para cima. Então, deu 13,8, você coloca 14. Deu abaixo de 5, deu 13,4, 3, 2, 1, você arredonda para baixo, você arredonda para o 13, certo? Qualquer dúvida, me pergunta lá no WhatsApp que a gente arredonda esse número juntos, tá bom? Porque eu preciso de um número inteiro, eu não quero um número com vírgula. Por que eu não quero um número com vírgula? Vocês vão colocar, então, o tanto de centímetros que deu, e depois a gente vai descobrir o metro. Porque, assim, o que ele percorre não é em centímetros, gente. É em metros. Aí é um mapa. O mapa a gente conta em centímetro. Mas na rua mesmo, o GPS fala, ande tantos metros. Então, é o metro, não é assim que o GPS fala? Então, no caso aí desse mapa, a cada 1 centímetro que ele percorreu, na verdade, né, na realidade, ele percorreu 500 metros. Então, ele quer saber o valor real. Então, a gente pega o tanto de centímetros que deu na letra A e faz vezes 500. Por quê? Porque a cada 1 centímetro é 500 metros. Então, 1 centímetro, 500. 2 centímetros, 1.000, porque 500 mais 500 é 1.000. 3 centímetros, então, ou você coloca 15 vezes, né? Coloca um número embaixo do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na frente de cada um você coloca 500, 500, 500, 500, 500 e soma tudo. Nossa, professora, que difícil. Sim, porque é uma conta muito simples de fazer. É só fazer 15 vezes o 500, certo? Porque você vai escrever 15 vezes o 500 para fazer uma conta de mais. Então, você não faz a conta de mais, você faz a conta de vezes. Você faz 15 vezes 500 para descobrir aí a realidade de quantos metros ele caminhou, certo? Próxima página, nós estamos na página 90. Não, 88, perdão, eu olhei errado. Então, nós estamos na 88. Nós vamos até a página 90. Então, aqui, ó,
Aí você tem uma notícia que fala o seguinte: em 2017, Márcio Vilar percorreu 827,16 quilômetros em uma esteira por 7 dias em um shopping da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Isso fez entrar pelo livro dos recordes. Então, ali está marcando quantos quilômetros ele percorreu. Eu quero transformar esse quilômetro em metro. Como que eu faço? Preciso fazer alguma conta? Não. O número inteiro que está antes da vírgula, o 827, ele é o quilômetro. Então, 827 quilômetros. O número que está depois da vírgula é o metro. Então, no caso aqui, o que aconteceu, como que foi feito essa conta, por que eu coloquei esse zero? Porque tem que ter as 3 casas, né? A gente coloca aí as 3 casas, 1, 2, 3. Então, coloca o zero. Até porque aqui, no caso, no momento em que você transferir, né, transformar do quilômetro por metro, 1 quilômetro é equivalente a 1.000 metros, certo? Então, a gente vai completar com a terceira casa, para dar certinho. Então, aí fica 827 quilômetros, 160 metros, certo? E aí, para você juntar esse número e transformar em metro, você faz 827 ponto, então no lugar da vírgula você coloca um ponto, 160 metros, ok? Se você fizer a conta na calculadora, você vai ver que vai dar este número aí. Ai, professora, como que eu faço a conta na calculadora, né, para dar certo? Então, a cada 1 quilômetro é equivalente a 1.000 metros. Então, você pega e faz. Coloca aí na calculadora. 827,16 vezes 1.000. E veja quanto que vai dar. Se vai dar o número que você colocou aí, certo? Faz esse teste. Porque a cada 1 quilômetro é 1.000 metros. Então, 827,6 vezes 1.000. Ok? Mas nem precisaria fazer a conta. Você vem aqui e já faz assim, ó. Antes da vírgula é o quilômetro, tá vendo? Vou fazer a letra A com vocês. Então, antes da vírgula só tem o 9, então vou colocar o 9. Depois da vírgula já tem, ó, 130. Então, vou colocar 130 metros. Aí depois eu tiro a vírgula e deixo o ponto, ok? Pessoal, eu precisei pausar um pouquinho o vídeo aqui, porque chegou o carteiro, precisei ir lá, porque tinha uma encomenda. Eu vou começar de novo, tá? Não sei como vai ficar a gravação, nunca pausei e voltei. Depois a gente vê como que fica. Então, vamos de novo. Então, no caso aqui, na página 88, né, que eu estava falando. Então, na página 88, para você transformar quilômetro em metro, então eu tenho lá 827,16 quilômetros para eu transformar em metro. Eu pego 827,16 e faço vezes 1.000. Ou, no caso aí, você nem vai precisar fazer as continhas, tudo bem? Você só vai ter que prestar atenção no seguinte. Quando a gente transforma em metro, tá vendo que a gente colocou o zero aqui depois da vírgula no 16, foi posto o 160? Porque quando você faz vezes o 1.000, vai aumentar o zero aí, certo? Quando já tem os 3 números depois da vírgula, não. Mas quando tem 2 ou 1, você tem que completar com 0, porque tem que ter 3 casas. Pensa assim que não tem erro, tá bom? Então, coloca lá. 827, que é o antes da vírgula, é o quilômetro inteiro. Então, 827 quilômetros, 160 metros. Então, tá vendo que a gente tirou a vírgula, deixou 827 quilômetros, 160 metros. Aí, para transformar tudo em metro, você coloca 827,160 m, que seria o metro. Se você fizer a conta na calculadora, faz a conta na calculadora, eu deixo vocês fazerem.
para tirar a prova real para ver se vocês montaram certinho, se vai dar o resultado final. Faz o número, que é o quilômetro, 827,16, coloca vírgula, não coloca o ponto, vezes 1.000. Vocês vão ver que vai dar 827,160 metros. Ou vocês podem fazer aqui direto. Ó, é simples. Antes da vírgula é o número inteiro. Então, é o quilômetro inteiro. Vou fazer a A. Então, é o 9. Então, eu coloco o 9 aqui. Aí, tá vendo que depois da vírgula já tem os 3 algarismos, né? O 130. Então, eu coloco 130 metros. E depois aqui, eu tiro o quilômetro, coloco só o 9. No lugar da vírgula, eu coloco ponto 130 metros, ponto. Eu transformei, certo? Aí, você tem que prestar atenção também, por exemplo, aqui, ó. Ai, professora, antes da vírgula só tem o 0. Coloca o 0 e vai para o próximo. Depois da vírgula é sempre metro, ok? Ah, professora, só tem um número, só tem o 6. Completa com 2 zeros, certo? E o último aqui, o resultado, é o mesmo número que tá aqui, só que com ponto. E tem que prestar atenção que a hora que você for colocar o metro, né? Colocar, por exemplo, 9,130. Aí aqui você tem que lembrar de colocar o 0, porque só tem 2 casas. Tem que colocar a terceira aqui. Então, no metro você tem que pôr. Aí aqui só tem um, vou completar com 2 zeros. Aqui você tem que pôr o 6 com os 2 zeros. Aqui o 5 com os 2 zeros, porque é metro, ok? E no lugar da vírgula, o ponto. Então, qualquer dúvida, vocês chamam lá no WhatsApp eu ver se vocês fizeram certinho, tá bom? Mas não tem erro, faz com calma, siga os exemplos. Agora aqui, a gente vai transformar, eu não vou nem ler aqui para vocês, para a gente não ficar também muito assim, né? Lendo muito. Vamos lá, vamos na atividade que é o que interessa. Aqui nós já vamos transformar o quê? Nós vamos transformar o metro em quilômetro. Então, olha lá, aqui tem um exemplo, ó, 13.000, né? 740 metros. Então, o 13 é o quilômetro inteiro e o 750 é o metro. Aí, na hora que você transforma em quilômetro, você tira o ponto, no lugar do ponto coloca a vírgula, e aí você pode cortar o 0. Você pode cortar o 0, tá bom? No caso aqui, ó, vou fazer essa primeira. Então, o 17 é o inteiro, coloquei o 17. O metro é o 935, então 935. E aí aqui nos quilômetros eu vou colocar 17,935. Se termina em 0, corto todos os zeros, não coloco os zeros, não coloco. Mas professora, só tem 0. Tira. Por exemplo, aqui você vai colocar 000. Na hora do quilômetro, você tira o 0. Tira todos os zeros, deixa só o quilômetro. O 0 você sempre tira, porque é assim, pessoal. No caso aqui, 740 metros. Quando você chega no 1.000 metros, ele já não é metro, ele já virou quilômetro. Por quê? Porque 1.000 metros é equivalente a 1 quilômetro. Então, por exemplo, 13 quilômetros e 740 metros. Andei mais um pouquinho, fechei 1 quilômetro, professor. Então, agora é 14 quilômetros. Por quê? Porque esse 750, né, perdão, 740, ele é em metro. Completou 1.000, eu fecho mais 1 quilômetro. Então, eu vou somar mais 1 quilômetro no 13, eu vou somar 14. Então, a cada 1.000 metros é 1 quilômetro, certo? Então, por isso que o metro, ele é o número quebrado. Chegou no 1.000, eu fechei 1 quilômetro. Por isso que não tem, por exemplo, 13 quilômetros e 1.000 metros. Não existe 13 quilômetros e 1.000 metros. É 14 quilômetros. Porque 1.000 metros é 1 quilômetro. Então, eu somo esse 1 quilômetro no 13. 14 quilômetros. Certo? Então, façam aí, vê se vocês conseguem. Qualquer dúvida, pode me chamar, ok? Aqui nós vamos fazer o seguinte. Então, eu estou na página 89. Então, aqui é assim, ó. Aqui a gente tem 8,65 metros. Então, você também pode escrever 8 m de metro, 65 centímetros.
ou você junta tudo, 865 centímetros, ok? Por que que mantém os centímetros e não o metro, professora? Porque é o seguinte, pessoal, a gente sempre mantém a unidade de medida aqui desse finalzinho, quando a gente junta o número. Por quê? Porque no caso aqui, a gente tem, a cada 1 metro, a gente tem 100 centímetros, certo? Então, aqui a gente tem 8 metros. 8 vezes 100. 8 vezes 100 é 800. Ó, 865. E aí a gente pega o 65, que já está em centímetro. Então, aqui, 8 centímetros. Né? 8 metros é igual a 800 centímetros. Então, 800 mais 65 centímetros. 865. Então, ó, ele está inteiro em centímetro. Se eu colocar metro, fica 865 metros. Então, é 8 metros e 65 centímetros ou 865 centímetros. Por quê? Porque 8 vezes 100 é 800. E a cada 1 metro é equivalente a 100 centímetros. Volta esse vídeo, assiste quantas vezes for necessário, porque realmente às vezes confunde a cabeça, tá? Presta bem atenção, com muita calma vocês conseguem. Então, aqui, seguindo o exemplo de cima, você vai fazer a separação aqui embaixo, do 4,29. Então, no 4,29 metros, aonde que vai o 4? Aonde que vai o 29? E para eu transformar ele em centímetros, o que eu tenho que fazer? Então, é só seguir o de cima. Só, não tem erro, ok? Agora, aqui, nós vamos fazer a transformação de centímetro para metro. Então, aqui eu tenho 272 centímetros. Olha lá, ó, 272 centímetros. 200, pega o 200. 200 é 2 vezes 100. Ou seja, no caso aqui, são 2 metros. Por quê? Porque 1 metro é 100. 2 metros, 200. Certo? Então, aqui nós temos 2 metros e 72 centímetros. Olha lá, ó. 2 metros, porque 2 vezes 100 é 200. Ó, o 200. Certo? Por que 100, professora? Porque 1 metro é equivalente a 100 centímetros. Então, aqui, 272 centímetros é igual a 2 metros e 72 centímetros. Quando a gente transforma em metro, olha a diferença aqui, ó. Aqui eu tenho que manter o centímetro, tá certo? Porque ele é um número inteiro, ó. 272 centímetros. Eu leio 272 centímetros. Para eu transformar em metro, eu tenho que colocar a vírgula. Eu tenho que separar o metro. Eu tenho 2,72 metros, certo? Eu tenho que colocar a vírgula. Se ele tiver inteiro, eu tenho que pôr o centímetro. Tenho que manter o centímetro aqui no final. Se eu colocar a vírgula, aí eu posso manter o metro. Então, por exemplo, eu tenho 1,63 de altura. Então, eu tenho 1,63 metros. Eu tenho 163 centímetros. Certo? Então, quando ele vira o número inteiro, você mantém o centímetro. Para colocar o metro no finalzinho, você tem que pôr a vírgula. No caso aqui, ó, eu dou uma pausinha para eu mudar o áudio, para não ficar o áudio muito longo. Então, vamos lá, ó, 290, vou fazer com vocês, certo? Então, aqui, 290. O 200 é porque são 2 metros, 2 vezes 100. Então, eu coloco 2 aqui, certo? E o 90 aqui, no centímetro. O 2 no metro e o 90 no centímetro. Para eu transformar em metro, eu tenho que pôr a vírgula. Então, eu coloco o 2, que é o metro, e separo o metro do centímetro pela vírgula. Então, vírgula 72. Professora, e quando não tem o metro? Só tem 2 dígitos, o último lá, 57. É 57 centímetros. O metro é 0. Certo? Ah, professora, mas aí como que eu faço para transformar em metro esse centímetro? Você tem que pôr, no caso aqui, o 0,57. Então, você tem que colocar aí o 0, tá bom? Tem que manter o 0. Qual que é a lógica? 57 centímetros. Quando eu chego nos 100 centímetros, não é mais 100 centímetros, já é 1 metro. Então, é 99 centímetros. Depois não tem mais 100 centímetros. Fechou o 100, a gente começa a contar o metro. Aí é 1 metro.
Fechou 100, 1 metro. Fechou 1000 metros, 1 quilômetro. Fechou 100 centímetros, não falo 100 centímetros, falo 1 metro. Ok? Agora o próximo, que é o último, é a última página, que é a página 90. Aqui nós vamos transformar os centímetros em milímetro. Então, vamos lá com os exemplos. 5,5 centímetros. Antes da vírgula é centímetro, então 5 centímetros. Depois da vírgula é milímetro. Ok? Para transformar em milímetro, junto os dois. Tiro a vírgula. 55 milímetros. Certo? 7,6. Como que eu separo? Antes da vírgula, centímetro. 7 centímetros. Depois da vírgula, milímetros. 6 milímetros. Para transformar só em milímetro, eu tenho que juntar um número inteiro. 76 milímetros, certo? No caso aqui, como que nós vamos fazer agora? Então, vamos lá. Você vai separar contando a vírgula. Vou fazer a letra A. Então, antes da vírgula aqui é o 6. Então, vou colocar o 6 aqui no centímetro. Depois da vírgula é o 2. Então, vou colocar o 2 aqui. Para juntar, 62. Certo? Quando a gente não tem, presta bem atenção, quando a gente não tem o zero aqui, ó, tá vendo que ele tá sozinho, 9 centímetros? Você mantém o 9 aqui, ó. Mantém este 9 aqui. Porque, ó, 9 centímetros, não tem milímetros, você só tem um número inteiro. Ó, só tá o número inteiro aqui. Então, você vai colocar o 9. Certo? Aí, professora, e depois a gente coloca o quê? Coloca o 0. Na hora de juntar, 90. Por quê? 1 centímetro é equivalente a 10. Então, aqui são 9 centímetros. 9 vezes 10, 90. Então, é diferente esse C do número da D, tá? Ó, a D você tem o 0, aqui não, aqui você tem um número inteiro. Então, aqui você tem um número inteiro, tá bom? Para finalizar, a gente tem para você transformar milímetro em centímetro. Então, tem lá 57 milímetros. Então, você tem os dois números. Então, o 5 é centímetro e o 7 é milímetro. Na hora de transformar em centímetro, você coloca o 5,7. Isso mesmo, 5,7. Então, você separa os dois aqui com vírgula. No caso aqui, ó, 9 milímetros. Aqui, presta bem atenção, você tem o número inteiro do milímetro, você não tem o número inteiro do centímetro. Então, aqui sim, o centímetro vai ser 0 e vai ser o 9 no milímetro. Aqui, ó, 9 milímetros, ó, ele tá inteiro, mas ele tá onde? No milímetros. Aqui, ele tá inteiro na letra C da anterior, mas ele tá nos centímetros. Então, você coloca nos centímetros. Aqui ele tá inteiro, mas ele tá no milímetro. Certo? Então, você coloca 0 e aqui você coloca 9. Na hora de colocar aqui, 0,9. Agora, quando você tem os dois dígitos, o primeiro é no centímetro, o segundo é no milímetro, e aqui você separa 4,0. Ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês sabem que vocês podem me chamar lá no grupo do WhatsApp. Se ficou difícil de entender, tá bom? Vai lá, a gente explica de novo, tira a foto, vê se fez certo. Mas vocês seguindo o exemplo não tem erro. Só tem que prestar atenção nessas especialidades que eu coloquei para vocês, né? Quando o número tá sozinho, quando completa com 0, quando não completa. Então, assiste o vídeo quantas vezes for necessário. Vai assistindo o vídeo e pausando. Então, expliquei uma, pausa e faz, expliquei outra, pausa e faz, para não ficar cansativo. Então, a aula de matemática foi isso. Na próxima aula é história, aí já é um pouquinho mais sossegado. Não deixe acumular matéria. Não esqueçam que vocês têm um livro para ler essa semana, o Irá, até a página 16, e responder as 4 questões de suprimento de leitura. Não deixe acumular matéria nem atividade. Um beijo e até a próxima aula.